Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos resolver alguns exercícios que envolvem cálculo de pH ou pOH. Vamos lá! Todos os exercícios, todas as questões caíram na prova da SpaceX. Então vamos lá. Assim, ó, uma solução aquosa a temperatura de 25 graus representa um potencial hidrogeniônico, né, pH igual a 6. A concentração em mol por litro de íons OH- e seu potencial hidroxiliônico, que é o pOH, nesta solução são, respectivamente, dado Kw igual a 10 a menos 4. Então vamos lá, pessoal, vamos resolver a primeira questão. Bom, quais informações a gente tem? pH é igual a 6, Kw 10 a menos 14, o que ele quer saber? A concentração de OH- e o pOH. Olha, na temperatura ambiente, a soma de pH mais pOH é igual a 14. Então, o pOH vai ser igual a 14 menos pH. Logo, o pOH vai ser 14 menos 6. Então, o pOH vai ser igual a 8. Ok, pessoal? Então, pOH igual a 8. Qual outra informação que ele está pedindo aí na questão? Bom, ele está pedindo o valor da concentração de OH-. Tranquilo? Então, é o seguinte, tem duas formas da gente fazer isso, né? Posso usar isso aqui, né? pOH igual a 8, ou posso usar, relacionar com a concentração de H+, também. Mas enfim, olha, então vamos lá. Se o pOH é igual a 8, o que é pOH? Menos log da concentração de OH-. Isso é igual a 8, ok? Menos log não tem nada porque é base 10. Esse menos aqui, se eu multiplicar os dois lados por menos 1, aí fica assim, ó, menos com menos, menos vezes menos vai dar mais. Então vai dar log da concentração de OH- na base 10 igual a menos 8. Aí o que a gente usa? Regrinha do coração. Propriedade logaritmo, né? Esse 10 da base elevado a menos 8 me dá a concentração de OH-, ou seja, a concentração do OH- vai ser igual ao quê? 10 elevado a menos 8. Beleza? Então, só usar o logaritmo aqui e achar o valor. Então, pOH igual a 8 e concentração de OH- igual a 10 a menos 8. Tranquilo? Questão 2. Na indústria de alimentos, para se evitar que a massa de pães e biscoitos fique com aspecto amarelado, utiliza-se como aditivo um ácido orgânico fraco monoprótico, o propanóico. Considerando a constante de ionização do ácido propanóico igual a 1 vezes 10 a menos 5 e as condições de temperatura e pressão de 25 e 1 atm, o pH aproximado de uma solução de concentração 0,001 mol por litro desse ácido é... Olha, que informações a gente tem? Nós temos a constante de ionização do ácido, que é 1 vezes 10 a menos 5, constante bem pequenininha, quer dizer que é um ácido fraco. Ele falou que o ácido aí é um monoprótico, né? Quer dizer que só tem um hidrogênio ionizável. Você nem precisa saber qual a fórmula do ácido propanóico, beleza? Então a gente pode representar de forma genérica assim, HA, porque só tem um hidrogênio, é monoprótico. Tranquilo? A concentração é 0,001 mol por litro. Ele quer saber o pH, ok? Então vamos escrever a equação aqui, ó. A equação de ionização do ácido é essa aqui, ó. Você tem o ácido em meio aquoso, né? Vai gerar H mais aquoso mais A menos aquoso mais A menos aquoso, ok? Então a gente faz aquela tabelinha assim, ó. Início reage, né? Mas aqui no caso é ioniza
e equilíbrio. Início, ioniza e equilíbrio. Quanto que eu tenho no início aqui, olha? No início, a gente tem 0,001 mol por litro. Então, é 0,001. Não tem nada disso. Quanto que vai ionizar? Não sei, vou chamar de X. Aqui no ioniza, que vai ser formado, né, a partir da ionização. No equilíbrio, eu vou ter quanto? 0,001 menos X. Quanto que eu vou ter aqui? De H mais e de A menos. Se fosse 1 mol ionizando, geraria 1 mol e 1 mol, mas é X ionizando. Então, eu gero X e X. Beleza? Agora vamos escrever a expressão da constante de equilíbrio, o Ka. Então, o Ka aqui vai ser o quê? Vai ser igual à concentração dos produtos, concentração de H+, vezes concentração de A-, dividido pela concentração do HA. Beleza? Então, olha, a concentração, a gente não tem exatamente o valor, mas a gente tem esses valores aqui, né? Então, vamos lá. Ka vai ser quanto? O Ka vai ser 1 vezes 10 a menos 5, ou simplesmente 10 a menos 5, que é igual, olha, concentração de H mais é X, de A menos é X, então vira X ao quadrado, dividido pela concentração do HA. Pessoal, a concentração do HA é 0, olha, vamos passar aqui para a potência de 10, 0,001. Se eu andar com a vírgula 3 casas para a direita, né? Então vai ser 1 vezes 10 a menos 3, ou simplesmente 10 a menos 3, menos X. Tranquilo? Olha, vamos continuar do lado de cá. O que acontece, pessoal? O X aqui é o quanto que ioniza. Só que ioniza muito pouco, né? Por quê? Porque é um ácido fraco. Olha o valor da constante. Quer dizer que vai ionizar muito pouquinho. Então eu posso considerar que 10 elevado a menos 3, 10 a menos 3 menos x, aproximadamente igual a 10 a menos 3. Então eu vou considerar que 10 elevado a menos 3 menos x é aproximadamente 10 a menos 3. Por quê? Porque x é tão pequeno que não vai fazer diferença ali. Vai ser aproximadamente 10 a menos 3. Posso fazer isso toda vez que eu tiver um ácido ou uma base fracos, ok? Daí, essa expressão vai ficar como? Vai ficar assim, ó. 10 elevado a menos 5 vai ser x2 dividido por 10 elevado a menos 3. Então, aqui vai ficar 10 a menos 8. Então, x2 igual a 10 elevado a menos 8. Então, isso implica que o x vai ser raiz quadrada de 10 a menos 8. Então, vai ser 10 a menos 4. E o que é o x? As concentrações aqui, né? Então, 10 a menos 4 mol por litro. Pessoal, daí a gente descobriu a concentração, né, de H mais e de A menos no equilíbrio. Então, eu posso falar que a concentração de H mais é 10 a menos 4 mol por litro. Aí agora tem como a gente calcular o pH, que é o que ele está pedindo na questão. Então, o pH vai ser menos log da concentração de H+. Ou seja, pH vai ser menos log de 10 elevado a menos 4. Esse menos vai lá para cima, vira 4, né? Aqui é a base 10, não é isso? 10 elevado a que número e dá 10 elevado a 4. Então, o resultado dessa conta é 4. Ou seja, menos log de 10 a menos 4 na base 10 é igual a 4. Então, o pH dessa solução é igual a 4. Beleza? Dá um print aí. Questão 3. Considere uma solução aquosa de HCl de concentração 0,1 mol por litro, completamente dissociado. Grau de dissociação, 100%. Tomando-se apenas 1 ml dessa solução e adicionando-se 9 ml de água pura, produz-se uma nova solução. O valor de potencial hidrogeniônico, pH,
dessa nova solução será de... Olha, você tinha uma solução 1 de HCl, ácido clorídrico, onde a concentração era 0,1 mol por litro. Aí o que fala na questão? Que pegou-se 1 ml dessa solução, acrescentou 9 ml de água, e aí você obteve uma nova solução, uma solução 2, ele pede o pH dessa solução. Olha, o que está acontecendo aqui? Um processo de diluição, ok? Pessoal, a concentração molar é a quantidade em mol dividido pelo volume, certo? Eu estou mantendo a mesma quantidade em mol do soluto, porque eu não estou adicionando nem retirando soluto, mas eu estou adicionando água, né? Estou adicionando água e com isso o volume aumenta. Era 1 ml, passou para 10 ml, somando tudo. Ou seja, se o volume aqui aumenta 10 vezes, o que acontece com a concentração? É inversamente proporcional. Se o volume aumenta 10 vezes, o que acontece com a concentração aqui nessa solução 2? Olha, a concentração de HCl aqui, então, vai ser 10 vezes menor. Se aqui era 10 a menos 1, 10 a menos 1 mol por litro, aqui vai ser o quê? 0,01, ou seja, vai ser 10 a menos 2 mol por litro. Por quê? Porque eu adicionei água, ou seja, o volume aumentou 10 vezes, passou de 1 ml para 10 ml. Então, se o volume aumenta 10 vezes, a concentração molar cai 10 vezes, porque é inversamente proporcional, ok? Então, passou para 10 a menos 2. Aí agora a gente tem como calcular o pH, porque pH vai ser menos log da concentração de H+, menos log de 10 elevado a menos 2, ok? Então, menos log de 10 a menos 2, então pH vai ser igual a 2. Então, esse vai ser o pH da solução. Questão 4. A uma solução aquosa de 100 ml de ácido clorídrico, de concentração 1 mol por litro, foram adicionados 400 ml de uma solução aquosa de hidróxido de sódio, de concentração 0,75 mol por litro, considerando que a solução básica foi parcialmente neutralizada pela solução do ácido. O ácido clorídrico é um ácido forte, o grau de ionização 100%. O hidróxido de sódio é uma base forte, grau de dissociação 100%. O pH da mistura resultante dessa reação de neutralização é dado log de 4 igual a 0,60. Então vamos lá, pessoal. Que informação a gente tem no exercício? A concentração do HCl é de 1 mol por litro, o volume é de 100 ml. A concentração do hidróxido de sódio é 0,75 mol por litro e o volume que pegou dessa solução, 400 ml. Olha, concentração molar é a quantidade em mol dividido pelo volume. Então a quantidade em mol é a concentração vezes o volume. Então o que a gente faz? Vamos calcular a quantidade em mol que eu tenho de cada um dos reagentes. Para o HCl, a quantidade em mol que eu tenho dele vai ser a concentração vezes o volume em litros, né? Então vai dar um total de 0,1 mol de HCl. A quantidade em mol do hidróxido de sódio, eu preciso fazer a mesma coisa. Então vai ser o quê? Vai ser a concentração, 0,75 mol por litro, ficou faltando um litro aqui, mol por litro, vezes 0,4 litro. Aí a gente corta litro com litro, ok? 0,75 vezes 0,4 vai dar 0,3 mol de hidróxido de sódio. Então essa é a quantidade que eu tenho de cada um dos reagentes. Porque eu preciso determinar quanto que vai sobrar, né? O hidróxido de sódio, que é o que está em excesso. Então vamos lá, qual reação que acontece? A reação ácido-base é o HCl, meio aquoso, reagindo com hidróxido de sódio em meio aquoso e está gerando o quê? Reação entre um ácido e uma base gera sal e água. Então, beleza, vamos fazer essa tabelinha aqui, olha. Início, reage e final ou equilíbrio, né? Se quiser anotar equilíbrio ou no final, beleza? Bom, pessoal, quanto que a gente tem no início de HCl? A gente tem 0,1 mol, beleza? Quanto que a gente tem do hidróxido de sódio? 0,3.
Produto, a gente não tem nada no início. Produto também não vai reagir, ele vai ser formado. Quanto que vai reagir aqui? Bom, a proporção é de 1 para 1, então eles reagem em quantidades iguais. Se eu falar, vai reagir 0,3 de hidróxido de sódio, então eu precisaria também de 0,3 de ácido clorídrico, eu não tenho. Então o ácido clorídrico é o meu reagente limitante, ele é que vai limitar, ele está em menor quantidade, né? Numa relação estequiométrica de 1 para 1, aquele reagente que está em menor quantidade é sempre o limitante. Então quanto que vai reagir? 0,1. Como é 1 para 1, quanto que vai reagir do hidróxido de sódio? Também 0,1. Quanto que sobra do ácido clorídrico? Nada. E do hidróxido de sódio? Sobram 0,2 mol. Aqui não precisa a gente determinar, mas só para treinar, a proporção é de 1 para 1 para 1 para 1. O quanto que reage do lado de cá, o tanto que forma aqui. Quanto que reagiu? 0,1. Então forma 0,1 desse e 0,1 desse. Mas nem precisaria calcular isso aqui, beleza? Bom, pessoal, então a solução após a reação vai estar básica, porque vai sobrar hidróxido de sódio. Quanto que sobra? 0,2 mol. Então vamos calcular a concentração, né? A concentração do hidróxido de sódio vai ser o quê? A quantidade em mol que a gente tem dele, 0,2 mol, dividido pelo volume. Olha, 100 ml mais 400 ml, então dá quanto? 500 ml, que é meio litro. Então, dividido por 0,5 litros, ok? Então, 0,2 dividido por 0,5 é a mesma coisa que 0,4 mol por litro. Beleza? Então, a concentração do hidróxido de sódio é 0,4 mol por litro. Pessoal, o hidróxido de sódio, aí no exercício fala que ele dissocia completamente, né? Então, ele vai gerar Na e OH-. Se a concentração do hidróxido de sódio é 0,4 mol por litro, a concentração do OH- também vai ser igual a 0,4 mol por litro. Tranquilo? E se a concentração do OH- é 0,4 mol por litro, agora a gente tem como calcular o pOH. Então, o que vai ser o pOH? O pOH vai ser igual a menos log da concentração de OH-, ou seja, menos log de 0,4. Aí você me pergunta, como que eu calculo isso? Bom, a gente não tem o log de 0,4, mas a gente tem o log de 4. Então a gente pode fazer o seguinte, menos log de 0,4 pode ser a mesma coisa que menos log de 4 dividido por 10. 4 dividido por 10 é a mesma coisa que 0,4. Beleza, e como que eu continuo fazendo isso? Vamos fazer aqui no cantinho aqui, ó. Bom, pessoal, então isso vai ser igual ao quê? Olha, então o pOH vai ser igual. Olha, tem um menos aqui, né, do lado de fora. Log da divisão vai ser o log de um menos o log do outro. Então seria log de 4 menos log de 10. Então vou abrir um parênteses aqui, ó, vai ser menos... Opa! Vamos abrir um parênteses aqui. Vamos desmanchar. Então isso aqui vai ser menos a parênteses. Log de 4 menos log de 10. Ok? Então, o logaritmo da divisão vai ser o log do numerador, tá aqui, menos o log do denominador. Então, vamos lá. Então, o pOH vai ser igual... Aí tem um menos. Log de 4. Log de 4 é 0,6, né? Então, tem um menos do lado de fora, vai ser 0,6. Beleza. Log de 10 na base 10. Log de um número na base, que é o mesmo número, é sempre igual a 1. Então, vai ser 0,6 menos 1. Olha, 0,6 menos 1
vai dar menos 0,4. Só que do lado de fora tem um menos. Então, o pOH vai ser igual a 0,4. Ok? Então, pOH é igual a 0,4. Então, quanto que vai ser o pH? Bom, pessoal, pH mais pOH é igual a 14, ok? Então, se o pOH é 0,4, então o pH vai ser igual a 13,6. Então, esses são os valores de pH ou pOH. Dá um print. Bom, pessoal, então foi isso. Espero que eu tenha ajudado. Se você curtiu, dê um like, se inscreva no canal e até a próxima!